Quais são as condições da ação no processo penal? Olá pessoal, este é o CPP, Canal de Processo Penal, e aqui você encontra discussões teóricas, jurisprudenciais modernas a respeito do direito processual penal. Então, se esses temas são do seu interesse, ingresse no nosso canal, que será um privilégio podermos discutir sobre esses assuntos. Então, pessoal, a pergunta que fiz no início da chamada desse vídeo se refere a indagar a respeito das condições da ação no processo penal. E aqui já faço duas advertências de ordem metodológica. A nossa posição em relação a esse assunto parte do pressuposto de que não há uma teoria geral do processo. E, portanto, nós vamos abandonar aquela ideia de que as categorias do processo civil podem migrar para o processo penal sem nenhuma discussão crítica a respeito disso. E, portanto, vamos negar, desde logo, que as condições da ação do processo civil se prestem integralmente e sem nenhum reparo à importação para o processo penal. E, num segundo momento, quando eu falo em condições da ação no processo penal, estou pensando em relação ao exercício do direito de ação, as condições para o oferecimento de uma denúncia ou de uma queixa-crime. E por que falo isso? Eu não vou trabalhar aqui com as condições da ação, por exemplo, para a impetração de um habeas corpus, para o ajuizamento de um mandado de segurança em matéria criminal, o ajuizamento de uma revisão criminal ou mesmo uma reclamação constitucional para discutir questões de ordem penal. O objetivo aqui é apenas e tão somente de discutir as condições da ação para o oferecimento de uma inicial acusatória, para que se possa acusar alguém de forma legítima no processo penal. E também faço aqui uma observação. Qual que é a importância de se discutir as condições da ação no processo penal? Primeiro, do ponto de vista da acusação, por óbvio, né? Então, quando um promotor, um procurador vai acusar alguém, ele precisa saber quais são os requisitos para que esta denúncia, para que esta acusação, ela possa ser considerada legítima, inclusive porque, como já o próprio Carnelucci reconhece nas misérias do processo penal, o simples fato de oferecer uma denúncia contra alguém, o simples fato de acusar uma pessoa formalmente no processo penal já é alguma coisa extremamente grave, que gera muitos reflexos sociais na vida dessa pessoa, além do processo em si. Então, primeira questão importante para se discutir e se conhecer as condições da ação é exatamente saber quando é que elas estão presentes para o exercício de uma ação penal. E no segundo momento também é importante para que a defesa possa analisar essas condições e saber, numa eventual hipótese de apresentação, por exemplo, de uma resposta à acusação, se aquela denúncia preenche os requisitos mínimos para que o processo siga para a fase de instrução e julgamento. E um terceiro momento, as condições da ação também são relevantes para que o próprio juiz, quando vai realizar aquele procedimento que nós chamamos de juízo de admissibilidade da acusação, ele possa verificar, a partir dos dados ali que ele tem à disposição, se aquela denúncia deve ser recebida e, portanto, o processo penal deve prosseguir, ou se aquela denúncia deve ser rejeitada e, portanto, ela por alguma questão ali não deva gerar o prosseguimento, o trânsito do processo. Então, a partir dessas observações preliminares, vamos passar aqui então a explicitar quais são as condições da ação. E aqui registro que os adeptos da teoria geral, da teoria unitária do processo, defendem que as condições da ação no processo civil são as mesmas condições da ação no processo penal, agregando-se apenas uma delas, que daqui a pouco a gente vai falar. Então, o que significa isso, né? Como a gente vai analisar o Código do Processo Penal, se a gente for folhear lá o Código do Processo Penal artigo por artigo, nós vamos verificar que o legislador não definiu de forma explícita quais são as condições da ação no processo penal. O Código do Processo Penal não diz explicitamente as condições da ação são estas, estas e aquelas. A gente não encontra isso. E, portanto, uma parcela da doutrina vai dizer assim, olha, o Código do Processo Civil, que desde 1973 já contemplava explicitamente as condições da ação, o Código do Processo Civil responde a esta pergunta, resolve esta lacuna, vamos dizer assim, do processo penal. E, portanto, sempre se disse para os adeptos dessa teoria geral do processo que as condições da ação do processo civil deveriam ser emprestadas ao processo penal, com algumas adaptações. E nesse sentido, por exemplo, já na década de 70, a professora
Ada Pellegrini Grinover, tem um livro muito famoso sobre esse assunto, que se chama As Condições da Ação Penal, ela vai dizer isso, né? Então, as condições da ação no processo penal seriam a legitimidade, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido. Como nós sabemos, inclusive, a possibilidade jurídica do pedido foi suprimida do Código de Processo Civil 2015. Né? Então, hoje, se entendêssemos que as condições da ação no processo penal seriam as mesmas do processo civil, a gente diria que seriam a legitimidade e o interesse de agir. E por que nós entendemos de forma diversa? Né? Por que nós entendemos que a legitimidade e o interesse de agir não fazem parte do rol de condições da ação do processo penal? A legitimidade parcialmente e o interesse de agir, vamos dizer assim, integralmente. Porque o processo penal ele tem uma lógica própria de funcionamento. O objeto de tutela do processo penal é outro. Né? Sabemos que no processo penal trabalhamos essencialmente com condutas, com infrações penais que, ao fim e ao cabo, discutem tutela da liberdade do sujeito. Enquanto no processo civil, via de regra, tutelamos questões de ordem patrimonial, direitos de personalidade e outros que não geram essa supressão de liberdade. E isso faz com que os ramos do ordenamento processual sejam muito diferentes e, obviamente, as categorias teóricas também o sejam. Nesse sentido, por exemplo, a gente percebe que, em relação ao órgão do Ministério Público, não há sentido se falar, por exemplo, em interesse de agir. Né? Então, você imagine, por exemplo, que ao final de uma investigação realizada pela polícia, avultam, sobrelevam elementos de materialidade, da ocorrência de um determinado fato grave e também elementos sobre a autoria e participação deste crime. Será que existe um interesse do órgão do Ministério Público, ou seja, uma opção subjetiva por oferecer ou não a denúncia? A resposta é não, o Ministério Público está vinculado à legalidade, ele tem o dever como titular privativo do exercício da ação penal, ele tem que oferecer a denúncia, salvo em hipóteses, obviamente, em que abre-se um campo para oportunidade nos casos de acordo de não persecução penal, de transação penal, eventualmente de forma muito excepcional existe também a possibilidade de uma colaboração premiada, celebrada em sede de investigação, ensejar o não oferecimento da denúncia em hipóteses muito excepcionais. Mas mesmo assim, mesmo nos casos em que abre-se espaço para o consenso no processo penal, esse espaço de consenso está regulado em lei. E fora do espaço de consenso, o Ministério Público não tem outra solução que não o oferecimento da denúncia. E é por isso que nós não podemos dizer que há um interesse de agir do Ministério Público. A partir do momento que as condições, a partir do momento em que os elementos para o oferecimento da denúncia estão presentes e as hipóteses de acordo estão vedadas ou não são realizadas no caso concreto, o Ministério Público tem um dever de agir. E por esta razão, por exemplo, essa categoria de interesse não se presta a definir uma condição da ação no processo penal. E aí, se a gente entende que a possibilidade jurídica do pedido também não faz sentido no processo penal, até porque na ação penal o único pedido possível, né, é o de recebimento da denúncia para que o caso seja processado e eventualmente ao final haja uma condenação, a discussão sobre a possibilidade jurídica do pedido, que é múltipla lá no processo civil, no processo penal ela perde todo o seu sentido. E aí, fazendo então essas duas críticas, tanto a possibilidade jurídica como o interesse, quais seriam então as condições da ação no processo penal? E aqui, para nós então, com base na doutrina crítica do processo penal e que defende a inexistência de uma teoria unitária, de uma teoria geral do processo, defendemos ao revés, que existe uma teoria própria do processo civil, uma teoria própria do processo penal. Defendemos na esteira, por exemplo, de Jorge Figueiredo Dias, Antônio Assir Breda, Jacinto Coutinho, Auri Lopes Júnior e Marco Aurélio Nunes da Silveira, que as condições da ação no processo penal seriam basicamente a tipicidade aparente, alguns vão chamar de injusto aparente, me parece que essa expressão talvez seja mais correta, o professor Antônio Assir Breda chama de tipicidade objetiva, a punibilidade concreta, a legitimidade ativa e a justa causa. Então vamos explicar muito rapidamente cada uma delas. O que é a tipicidade aparente ou o injusto aparente? O Ministério Público, quando narra os fatos numa imputação, em uma denúncia, ele deve narrar um fato que, ao menos em sua aparência de descrição fática, seja enquadrado em algum tipo penal do ordenamento. Imagine se, por exemplo, o Ministério Público narra um fato e você lê aquele fato e não consegue enquadrar aquele fato em nenhum tipo penal previsto no ordenamento. Obviamente que aqui não há nenhum indício mínimo de tipicidade da conduta e, por isso, a condição da ação não estaria preenchida. Então, este é o primeiro elemento que nós precisamos observar quando há o oferecimento de uma denúncia ou queixa contra alguém. Há uma descrição de um fato aparentemente típico? Se há,
a condição está preenchida. Se não há, a condição não está preenchida. Alguns autores vão além e dizem que, do ponto de vista da tipicidade aparente, a gente também deveria perceber a descrição de um fato antijurídico, ou seja, este fato que está descrito ali na inicial acusatória, ele não deveria estar acobertado por nenhuma causa de exclusão da antijuridicidade. E, obviamente, quando a gente fala em exclusão de uma causa de antijuridicidade para efeitos de preenchimento das condições da ação, a simples dúvida sobre a presença ou não desta causa demandaria o recebimento da denúncia e instrução, né? Porém, em hipótese diversa, imagine-se, por exemplo, uma situação em que se narra de forma inequívoca um caso em que há uma tipicidade, mas a antijuridicidade não está preenchida porque nós temos de forma induvidosa, inequívoca, uma situação de legítima defesa. Evidentemente que, neste caso, a condição da ação, que a gente chama de tipicidade aparente ou de injusto aparente, não está preenchida, porque o fato em que pese aparentemente seja atípico, ele inequivocamente não é antijurídico. E, portanto, nesta inicial, não deveria se dar trânsito pela ausência desta condição da ação. Em segundo lugar, nós falamos também como condição da ação no processo penal a punibilidade concreta. O que significa isso? Imagine-se, vamos pegar aqui um exemplo, em que o Ministério Público narra um fato, um fato de roubo, né? A subtração para si ou para outra de coisa alheimóvel mediante violência ou agravamento. E este fato, ele ocorreu há 20 anos atrás. Vamos aqui exagerar, né? Qual que é a perspectiva de punição desse agente? Nenhuma, né? Porque esse fato já está de forma inequívoca acobertado, por exemplo, por uma causa que exclui, que extingue a punibilidade. Então, qual que é o sentido de eu narrar um fato típico, antijurídico, culpável numa denúncia, mas que não pode, lá ao final da instrução, mesmo que eu comprove todo esse fato, mesmo que todos os elementos se comprovem, se eu não vou poder punir o agente, né? Se não há mínima perspectiva de punição. Então, o Ministério Público, além de narrar os fatos de forma adequada, a preencher a tipicidade, a injuridicidade e a culpabilidade, pelo menos do ponto de vista indiciário, há também que se narrar um fato que concretamente possa vir a ser punível. Caso contrário, também a punibilidade concreta não vai estar presente. E por esta razão, a condição da ação da punibilidade concreta demanda que aquele fato imputado possa, hipoteticamente, ao final da instrução, se demonstrados todos os elementos do injusto, ser também passível de punição concreta. Obviamente, ninguém quer a instauração de um processo que não tenha nenhuma finalidade prática. E é nesse sentido, então, que a punibilidade concreta cumpre com este requisito. O processo ele só pode ter um trânsito, ele só pode prosseguir se ele tiver alguma finalidade concreta que possa ser exercitada. Percebam aqui que eu não estou dizendo que no final do processo necessariamente vai haver uma sentença condenatória à punição do agente. O que eu estou dizendo é que no momento do oferecimento da denúncia ou queixa, pelo menos deve haver em potência a possibilidade de que, em caso de condenação, o sujeito possa vir a ser punido. O terceiro elemento, a terceira condição da ação, se refere à legitimidade ativa. O processo civil discute-se a legitimidade tanto do ponto de vista de quem vai ocupar o polo ativo, como quem vai ocupar o polo passivo da demanda. No processo penal a gente não precisa falar em legitimidade passiva, mas apenas e tão somente em legitimidade ativa, que via de regra é muito fácil de se identificar. Nós sabemos que a regra geral no processo penal de legitimidade ativa é que os crimes sejam processados via ação penal de iniciativa pública e, portanto, o Ministério Público é quem deve exercer esta função de autor das demandas criminais por força do artigo 129, inciso 1º da Constituição da República, que vai estabelecer que nas ações penais de iniciativa pública, o Ministério Público é o titular do exercício do direito de ação e vai externalizar este direito através do oferecimento de uma denúncia. Excepcionalmente, porém, é possível que a vítima ou seus representantes legais, né, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, possam vir a serem os titulares do exercício do direito de ação. Nesses casos, a gente fala que nós temos uma ação penal de iniciativa privada. Nós sabemos essa diferenciação a partir dos próprios tipos penais, né? Então, nós sabemos lá que quando o direito penal é omisso, não trata nada sobre essa questão da legitimidade, o Ministério Público é quem exerce a ação. E a legitimidade ativa somente será do particular quando expressamente a lei assim o dispuser. Então, vai estar explícito no tipo penal ou na legislação de regência quando um determinado crime vai ser passível de exercício de ação através de queixa-crime pela vítima.
Nos outros casos em que nada se fala, é o Ministério Público quem exerce o direito de ação. Então essa condição da ação ela é um pouco menos discutível no processo penal. Como regra geral, o Ministério Público oferece a denúncia quando a lei explicitamente autoriza e permite a vítima poderá fazê-lo através da queixa-crime. E por último, nós temos também como condição da ação no processo penal a justa causa. O que é a justa causa? O professor Afrâncio Jardim vai dizer que a justa causa é o lastro probatório mínimo para o exercício da acusação. Então, vai se dizer que a justa causa ela compreende o quê? A prova da materialidade e os indícios de autoria ou participação naquele delito. Nós precisamos lembrar que na esteira, por exemplo, de Henrico Túlio Liebmann, a necessidade e a função principal das condições da ação é promover um vínculo instrumental entre os fatos imputados e o acontecimento da vida. Então, pelo menos indiciariamente, nós precisamos ter um lastro probatório de que aquele fato aconteceu ou possa ter acontecido. Não adianta simplesmente o Ministério Público contar numa denúncia de uma forma muito bem escrita, uma história muito bonita, sem que ela tenha um lastro probatório, um lastro na vida real. E esse lastro é dado a partir, via de regra, das investigações realizadas em inquéritos policiais, em procedimentos investigativos diversos. E é exatamente daqui que nós extraímos a justa causa. Então, quando o Ministério Público diz que uma pessoa assassinou outra com golpes de faca, por exemplo, pressupõe-se nessa denúncia que vai ter o laudo cadavérico para mostrar que alguém morreu, que vai ter uma explicação de como esses fatos aconteceram, que vai haver uma filmagem, que vai haver testemunhas, enfim, que vai haver um lastro probatório mínimo, que pode ou não ser confirmado durante a instrução processual. E hoje em dia também a gente trabalha a justa causa numa perspectiva mais moderna também como a chance de êxito de que as provas venham a ser produzidas numa instrução. Então imagine-se, por exemplo, uma denúncia em que o lastro probatório é muito frágil, é muito difícil de você antever que você vai conseguir produzir boas provas no processo para condenação. Então uma parcela da doutrina já está dando um passo além nesta perspectiva mais tradicional de justa causa para dizer, olha, a justa causa ela não contempla apenas e tão somente o lastro probatório mínimo, mas contempla também a análise de uma perspectiva prognóstica do juiz para analisar, olha, com as provas que o Ministério Público, com os atos investigativos que já foram produzidos e com as provas que foram requeridas pelo Ministério Público, será que eu tenho chance de chegar num provimento condenatório? Caso o juiz já perceba que aquele processo criminal só tem, ou majoritariamente, só tem chance de gerar uma absolvição, ou seja, que as chances de condenação são quase ínfimas, quase inexistentes, porque o conjunto probatório é extremamente frágil e a instrução processual não vai agregar nada de conhecimento, nenhum conhecimento novo, nós também podemos rejeitar a inicial acusatória com fundamento na carência de justa causa. Então, num grande resumo, como podemos aqui perceber, as condições da ação no processo civil são totalmente diferentes das condições da ação no processo penal. No processo penal, via de regra, nós falamos em tipicidade aparente ou injusto aparente, punibilidade concreta, legitimidade ativa e justa causa. Por fim, apenas uma observação. Eu disse que a legitimidade passiva não fazia sentido no processo penal, não faz sentido em discutir essa condição. Por quê? Porque esta condição da ação já estaria, de uma certa forma, englobada dentro da ideia de justa causa. Porque a justa causa contempla os indícios de autoria contra alguém. Então não faz sentido em falar que esta pessoa contra a qual você possui indícios que já estão incorporados dentro da justa causa, ainda poderia se discutir essa legitimidade. A legitimidade passiva já está incorporada dentro da ideia da justa causa e é por isso que, basicamente, então, a gente vai falar nessas 4 condições da ação no processo penal. E uma advertência final. Quando a gente fala em condições da ação, a gente lembra que existem condições genéricas da ação e condições específicas. Estas a que me referi são as condições genéricas da ação. Nós temos algumas outras condições específicas, como a representação, a requisição, que são específicas para cada tipo de caso. De toda forma, para a generalidade das situações concretas da vida, nós temos basicamente 4 condições da ação. Então, pessoal, hoje foi um tema um pouco mais dogmático, um pouco mais reflexivo do ponto de vista da doutrina, mas é sempre importante a gente poder dialogar com jurisprudência, com doutrina e trazer aqui aquilo que há de mais moderno do ponto de vista de uma perspectiva teórica do processo penal. A gente tem que entender que todo esse arcabouço dogmático ele serve para resolver hipóteses concretas da vida. Então, esse diálogo entre doutrina e jurisprudência que a gente faz aqui no canal é sempre muito
profícuo, e eu espero que vocês tenham conseguido aí absorver todo esse conteúdo denso doutrinário e eventualmente a gente fica à disposição para outras discussões. Venham aqui no nosso canal, comentem, perguntem, que a gente está sempre à disposição para fazer indicação de obras, para fazer indicação de doutrina, jurisprudência, para que possamos todos evoluir juntos aí nessa teoria que é extremamente complexa e profunda.